Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de força centrípeta. Bem, tem aqui esse bloco que está gerando uma velocidade constante, né, de 4 metros por segundo. Ele tem uma massa de 4 kg. Esse raio de curvatura é de meio metro. Ok? Então, eu estou falando aqui velocidade constante, mas estou falando do módulo da velocidade, tá ok? Porque se você olhar direitinho, deixa eu escolher uma outra cor aqui. Se o vetor velocidade está aqui, depois ele está aqui, depois ele está aqui, então a velocidade varia. Apesar do módulo ser constante, ela está mudando direção e sentido. Então, como a velocidade em termos vetoriais ela varia, ela tem que ter uma aceleração. Isso a gente já estudou. Então, ele tem uma aceleração centrípeta. E se você assistiu a nossa aula lá sobre aceleração centrípeta, sabe que ela é velocidade ao quadrado dividido pelo raio ou velocidade angular multiplicado pelo raio. Velocidade angular ao quadrado, né? Então, aí você sabe a aceleração centrípeta. Se essa é a aceleração resultante, ele vai ter uma força centrípeta que, segundo a lei de Newton, basta você multiplicar a massa por uma dessas duas coisas aí. Por exemplo, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Beleza? Então, já quem está falando de forças, quais forças atuam sobre esse bloco? Ele está sobre uma mesa, peso, ou massa vezes aceleração da gravidade, normal. Lembrando que isso não é paração-reação, está atuando sobre o mesmo corpo, por exemplo, tá ok? E essa tração aqui. Não sei se vocês entenderam bem o desenho, mas a ideia é de que esse fio passa pelo buraco e está sendo sustentado por essa bolinha aí, beleza? E a minha pergunta é justamente qual é a massa dessa bolinha. Bem, então, como o peso e normal são iguais aqui nesse caso em particular, o que sobra é a tração. Então, a tração, que vai coincidir com a massa 2 vezes a aceleração da gravidade, sendo esse aqui o objeto 2, beleza? Vai ser igual a massa 1, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Aí a gente, quase que aplicação direta de fórmula essa questão aqui, né? Então a massa 2 vai ser igual a massa 1, 4 kg, velocidade ao quadrado, 4 ao quadrado, já vou colocar aqui 16, dividido por meio. A aceleração da gravidade vai passar aqui dividindo, beleza? Dividir por meio, tem aqueles macetes aritméticos, mas a gente vai conseguir multiplicar por 2, né? Então, ó, 16 vezes 8 dá 128 dividido por 10, 12,8 kg é a massa dessa criança aqui, beleza? Ok, vamos seguindo aí. Eu tenho um pêndulo que está balançando aí nessa cordinha de 1,5 m. A massa dele é de 3 kg. Se a velocidade no ponto mais baixo, se a velocidade quando ele passa por aqui é de 3 metros por segundo, qual vai ser a tração desse pêndulo aí? Então, as forças que atuam sobre essa bolinha nesse ponto vai ser peso, massa vezes aceleração da gravidade, e apontado para cima, a tração. Legal? Então vamos lá. Segundo a lei de Newton, tração menos massa que multiplica a aceleração aqui vai dar a força resultante, né? A força resultante vai ser uma resultante centrípeta, tá ok? Ela vai estar apontada para cima, vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 pelo raio, que nada mais é do que a aceleração centrípeta, lembramos? Ok, então a minha tração vai ser mg mais mv ao quadrado dividido pelo raio. Então, vamos colocar os números. A massa dessa criança 3 kg, a aceleração da gravidade 10, tá? Estamos trabalhando aí com 10 metros por segundo ao quadrado. É um número razoável, tá? Dá uma precisão bastante razoável. A massa dessa criança
3 kg, velocidade ao quadrado, velocidade aqui 3 metros por segundo, então 3 ao quadrado 9, dividido pelo raio de curvatura aí, 1,5 metro. Então, cortando essas crianças aqui vai ser igual a 2, então a tração vai ser 30 mais 18, ou seja, 48 newtons. Belezura pura, tranquilaço. Avançando aí. Bem, você tem seu fusquinha aí, fazendo uma curva com um raio de 80 metros, coeficiente de atrito entre o pneu e o chão é de meio. Qual a velocidade máxima ele pode atingir? Bem, desculpa. As forças que atuam sobre ele: peso, normal, e eu preciso de uma força de atrito para poder ter essa resultante centrípeta aí para poder o carro fazer a curva, senão ele não vai fazer a curva, concordam? Ele precisa do atrito entre o pneu e o chão para fazer curva, tanto que em dia de chuva, ou então se você vai passar numa pista com óleo e diminuir o coeficiente de atrito, é mais perigoso, você pode escorregar, tá ok? Por isso que se recomenda você baixar a velocidade num dia de chuva, porque o coeficiente de atrito é menor, beleza? A força de atrito vai ser igual a normal vezes μ, só que a normal numericamente coincide com mg, então mgμ. Só que essa mesma força de atrito vai ser a sua resultante centrípeta. Legal? Então a sua força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tem que igualar a força de atrito, que dá mgμ. Eu não disse qual era a massa do carro, porque eu não preciso para essa conta. Então a tua velocidade ao quadrado vai ser g vezes μ vezes o teu raio de curvatura. Legal? 80 por meio, 40, vezes 10, 400, tua velocidade ao quadrado, 400, fazendo com que tua velocidade seja de 20 metros por segundo, ou, caso você preferir, 72 km por hora, tá? É um resultado bem razoável, né? Logicamente, se você estiver com um bom pneu. Bem, já fiz o sistema de força aí, fiquei com medo de, na hora de fazer, deixar tudo torto. No caso aqui, o seu mesmo carro fazendo uma curva em condições parecidas, raio de 80 metros, a velocidade de 20 metros por segundo. Qual ângulo você tem que ter de superelevação aqui? Esse ângulo aqui, tá ok? Para que torne possível você fazer a curva sem depender do atrito. Bem, para matar essa questão, eu vou fechar esse triângulo aqui, ó. Enxergaram? Esse ângulo aqui é o mesmo aqui. Então, a gente pode matar ele fazendo um pouquinho de trigonometria, né? Então, a tangente do ângulo vai ser igual a cateto oposto, a força centrípeta, dividido pelo peso. Legal? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Eu botei mg aqui, poderia colocar ele ao longo aqui desse vetor, beleza? Então a tangente do ângulo, força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, massa, aceleração da gravidade. A tangente do ângulo, então, vai ser velocidade ao quadrado dividido por rg. Velocidade ao quadrado 400, raio de curvatura 80, aceleração da gravidade 10. Então, você caça aí o ângulo que a tangente seja meio, joga aí numa calculadora, se eu não me engano, dá em torno, tá? Espero não estar falando besteira, tá? Isso aqui já é resposta, já determina o ângulo. Se eu não me engano, dá em torno de 26 graus. Ok? Beleza. Seguindo aí, Globo da Morte, tá? Tá aí um motoqueiro
Já desenhei ele lá em cima, já estou dando raio de curvatura desse globo da morte aí. Qual velocidade que esse cara tem que ter lá em cima? Bem, a velocidade crítica é quando o pneu praticamente se solta aqui do chão, tá legal? Então, a sua componente centrípeta vai ser o peso dele. Então, ó, massa, aceleração da gravidade vai ser a componente centrípeta. Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Então, aceleração da gravidade 10. O raio de curvatura, escolhi 10 também, né? Convenientemente para o número ficar bonitinho. Então, minha velocidade ao quadrado vai ser de 100, fazendo com que a sua velocidade mínima, para ele poder fazer essa peripécia aí, seja de 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora. Beleza, pessoal? Finalmente, é uma questão teórica, tá? Que é o seguinte: você tá se você acompanha a Fórmula 1, dá para enxergar isso de uma maneira muito, muito interessante, tá ok? Você tem uma curva cujo raio de curvatura seja esse daqui, tá legal? Esse raiozinho aqui. O que você faz para poder conseguir fazer essa curva com uma velocidade maior? Bem, aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Então, você quer ter a maior velocidade possível. A tua variável é você trabalhar com raio. Então, quanto maior o raio, menor a sua aceleração centrípeta, porque ela é inversamente proporcional. Então, o que o piloto de Fórmula 1 faz? Ele encosta o máximo possível aqui, faz a curva tangenciando aqui, ó, bem próximo, tá? E deixa o carro escapar um pouquinho para poder chegar do lado oposto. Com isso, quando você tangencia a curva, você aumenta o raio de curvatura, possibilitando que você possa diminuir a sua aceleração centrípeta, tá ok? E possa fazer a curva com uma velocidade maior, tá ok? Então, fica aquele balé de carros de Fórmula 1, quando passa, por exemplo, por um S, né? Então, o carro, em vez de fazer esse movimento aqui, ele tende a fazer esse movimento aqui, retificando ele o máximo possível, diminuindo o raio de curvatura. Beleza, pessoal? Bem, acredito que alguns de vocês já tenham observado isso. Quem não observou, vê alguns vídeos aí de Fórmula 1, assistam a corrida, né? Stock Car, Fórmula 1, que vocês vão poder enxergar essas corridas com outros olhos a partir de agora. Beleza, pessoal? No mais é isso. Um enorme abraço.